Salve ouvintes, esse vídeo aqui vai ser postado nesse meu canal secundário, porque eu acho que ele é um complemento muito bom pro meu vídeo da casa caiu. Se você caiu de paraquedas, eu só recomendo que você assista esse vídeo, que é um vídeo bem legal, é o que eu mais gostei de fazer pessoalmente. E esse vídeo aqui é um complemento a esse vídeo, mais especificamente para quem tá meio que nessa coisa de historiador da internet e quer saber de algumas informações a mais sobre o caso. Porque o que aconteceu foi que o Fábio ClickTime, vulgo Clique Mamilos, que foi um dos caras que se envolveu na treta da casa caiu, depois que eu postei o vídeo, ele entrou em contato comigo e ele se ofereceu para fazer uma entrevista, para esclarecer algumas coisas, matar algumas dúvidas, e eu aceitei, obviamente. E eu vou estar postando essa entrevista aqui nesse canal, que é esse vídeo exatamente que você está vendo. E também na descrição desse vídeo vai ter um drive que é basicamente um grande acervo de vários conteúdos inéditos ou perdidos ou que devem ser preservados sobre a Casa Caiu. Então, para propósitos, né, de acervo, de archive, né, para não virar Lost Media, eu vou estar disponibilizando esse drive aí na descrição. Esse drive, ele, na verdade, é meio que é um pseudo collab entre eu e o Putones, do canal Putones. Cara, foi uma coisa muito aleatória. Basicamente, depois da BGS, eu fui sair num bar com os meus amigos e naquele bar tava o Putones, né? Que o Putones, inclusive, ele tava de aniversário, né? Então era meio que a festa de aniversário dele. E daí eu conheci ele lá e daí ele falou pra mim assim: Ô, mano, eu vi o seu vídeo da casa caiu, velho. Eu tenho aqui no meu WhatsApp um monte de arquivo sobre coisa perdida, inédita da casa caiu, eu posso te passar. Daí eu falei: pô, claro que pode passar, né? E daí, então, eu agradeço ao Putones, né, por mandar esses arquivos e eu vou estar publicando esses arquivos no Drive na descrição. Enfim, é um vídeo que é meio que super nerd, é mais pra quem quer o máximo de conteúdo possível sobre a casa caiu e também pra preservar esse episódio da história da internet brasileira. Então, muito obrigado e, enfim, vou pra entrevista. Valeu. Oi, então, essa aqui é a entrevista com o Fábio ClickTime, sobre o caso da casa caiu. Esse aqui vai ser meio que uma entrevista para complementar algumas coisas do meu vídeo que eu fiz aqui. E também na descrição eu vou estar postando um drive que eu fiz em colaboração com outro youtuber, que é o Putones, e que a gente conseguiu fazer um drive com várias coisas que antes eram Lost Medias da Casa Caiu, que vai estar disponível para vocês aí. Então, não sei se você sabe o que é Lost Media, se é um termo muito zoomer, talvez. É Você está tipo, perguntando pra você. para mim? Ah, Desculpa. É que eu não sei, a sua câmera sumiu para mim, eu não tô te é, vendo, só tô me sumiu? vendo. Ah, tô ligado. Não, mas talvez clica na tela, daí aparece. Deixa eu ver. Ah, peraí, Aí, ó. carregou. Ah, agora sim as Ah, duas, agora é. fica melhor. Agora fica Aí, melhor para aham. conversar. Agora tá Beleza. joia. Aham. Tá. Então vamos lá. Por que que você perguntou? Eu até esqueci. Não, eu perguntei se Lost Media é um termo meio zoomer, que talvez não saiba o que é. Não, eu entendo. Pelo Aham. jeito são arquivos perdidos, Isso arquivos que foram aí. encontrados, né, Aham, por, sei lá, exatamente. através de pessoas que tinham alguma coisa guardada e tal. Eu deduzo que seja. Aham, exatamente. Tá, então deixa eu pegar aqui o negócio da entrevista. Primeiramente, eu acho bom eu, eu perguntar aqui antes de tudo. Como é que começou o seu envolvimento na treta da casa caiu? Exatamente, sem ali do tempo. Como é que você se envolveu nisso aí? Tá, bom, enfim, quero dar um alô para todo mundo que vai assistir aqui, né, os interessados nesse assunto. E o que eu foi o seguinte, eu tinha, né, aliás, tenho o mesmo canal que eu uso até hoje, só tinha um nome um pouco mais complicado no passado devido ao meme da época, É o Mamilos né? Polêmicos? É o Aham. meme dos polêmicos, né, que era o meme da época. Acabei criando esse canal com esse nome, depois eu troquei porque começou a pegar mal, né? Porque o meme morreu e ficou sem sentido. Uhum. Mas eu já fazia vídeos, né, de uma certa forma polêmicos, porque eu sempre tocava em determinados assuntos e eu acabava envolvendo pessoas que eram queridinhas, né, de muitos, tocando em alguns pontos específicos que tinha a ver com atitude que eu não considerava, né, ou não eram atitudes assim que podemos considerar positivas, né? Então, às vezes eu esbarrava em alguns assuntos polêmicos mesmo. Tendo em vista que eu tinha um canal que tinha esse foco mais polêmico, eu fui procurado, tá? Eu não fui procurado diretamente pelo tal Rio Hunter, né, que era o apelido dele na época. Fui procurado por um outro cara
Eu até vou evitar citar o nome dele para não dar evidência. Também hoje em dia eu não quero mais problemas, né, com esse tipo de coisa, mas para evitar o nome dele, né, um palco para ele, etc. Mas eu fui procurado, ele era um dono de um canal de jogos, né? Uhum. E ele acredito que não queria se envolver diretamente com o caso, ou seja, ele não queria se queimar falando, né, de determinadas pessoas. Ele queria ter uma atitude nos bastidores, Uhum. tá? Vamos Ele botar veio, o codinome desse cara de Mario, só pra ficar um pouco Mário, mais tá? Pode fácil. ser, pode Aham. ser, pode ser. Então esse Mário ele veio, ele veio me procurar, né? Ele chegou e falou assim: olha, é o seguinte, eu vi que você. Na época eu tinha contato com um cara que era muito. Era um inimigo dele na época, né? Aí ele falou assim: ah, eu vi que você fala sobre algumas coisas, também vi que você tem contato com esse cara, vou te dar um certo benefício da dúvida, que eu queria fazer, contar algo para você, você fazer uma proposta, fazer um comentário sobre algumas coisas e tal. Beleza, então assim, ele veio com um certo ar de superioridade, entendeu? Eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu achei um pouco estranho. Eu falei, tá bom, me apresenta o que acontece. Ele falou assim: ó, é o seguinte, tem aí um tal de Machinima, uma network, e tem a galera dos jogos aí que fizeram um esquema, né, de uma espécie de panela impedindo as outras pessoas de entrarem, etc. Tiraram o emprego de um cara e tudo mais. Até então não sabia quem era esse cara. Eu nunca, assim, eu conhecia o cara, mas eu não sabia que era esse cara que ele estava falando, entendeu? Que era o tal do Rio. Uhum. E bom, beleza. Eu sabia que esse Rio Hunter fazia parte de uma galera da época que era conhecida como os Lanternas Verdes, né? Que faziam parte de um grupo ateísta, que eu, assim, geralmente tinha algumas tretas com eles por conta disso, questões, né, de religião, etc. Eu vi ele lá, mas eu nunca tive contato nenhum com ele, nunca respondi o vídeo dele, sabia que ele existia, eu não fazia questão dele, né? Aí um dia ele falou: ah, beleza, então depois eu vou marcar contigo, a gente faz uma chamada e eu vou apresentar pra você esse cara. Aí eu falei: ok, né? Falei pra esse Mário aí, né? Aí ele pegou e fizemos lá então a chamada. Aí ele falou: ó, essa conversa, eu vou colocar vocês pra conversar, vou chamar ele aqui, vocês conversam, ele vai expor o caso melhor pra você. Aí quando eu vi que foi esse cara que entrou, eu falei: ih, puta merda, esse cara aí, eu sabia que ele era um cara tudo esquisito, tá ligado? Mas eu nunca tinha conversado com ele. Daí ele falou assim: ó, então, a gente vai conversar sobre um esquema aí, aquele jeitão todo carioca dele, né? Eu tô ligado que tu fecha com aqueles caras lá, mas esse problema aqui eu acho que a gente precisa resolver junto, a gente pode resolver junto, e eu vou expor. Aí ele fez a exposição conforme você explicou, mais ou menos no seu vídeo, lá, da Casa Caiu. Ele contou que ele tinha inclusive todas as gravações das conversas, que toda conversa ele gravava, que não sei o quê. Então, ele alegou que ele tinha muito material para expor os caras. Ele fez essa alegação, tá ligado? O que acontece? Ele tinha de fato, assim, muitas conversas gravadas. E ele prometeu uma que era bastante comprometedora, né? Que seria uma conversa dele, se eu não me engano, agora eu não lembro se era com o tal acho que era com o tal do macaco mesmo, Uhum. né? É que o youtuber macaco lá, você sabe quem é, Sim, né? sim. Eu não lembro bem se era coisa, mas assim, enfim, ele alegou que tinha uma conversa muito comprometedora. Até então ele soltamos um áudio que tinha uma tretinha ali do macaco com outras pessoas brigando. Rolou uma tretinha de leve, né? Falou, porque o cara em Uhum. boca mole, uma discussão, porque ele gravava todas essas tretas aí. Uhum. Só que soltamos esse vídeo, isso, na verdade, o que causou a grande polêmica foi o primeiro vídeo que eu soltei no meu canal da Casa Caiu, que ali tinha essa gravação. Então, como tinha voz das pessoas muito conhecidas ali, o negócio tomou ali Hum, ganhou uma grande notoriedade, né? saquei. Aí todo mundo começou a falar sobre esse caso, queria saber o que estava acontecendo, né? Aí até então, né? Eu queria só deixar claro que eu me arrependo muito de ter entrado nessa furada, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre Aham. isso. Então, pera, só pra Aí, recapitular um pouquinho, só pra talvez uhum, mastigar um pouquinho pra audiência. Então, você tinha o seu canal, o Clique Mamilos, que era podcast de assuntos polêmicos, de opinião e tudo. Esse sim, rapaz, o Mário, entra em contato com você falando que ele tinha conteúdo pro seu canal sobre essa treta, que ele tinha conteúdo que ia expor uns podres na machinima. Ele te sim, coloca em contato com esse Rio Hunter e você e o Rio Hunter sim. fizeram aquele podcast que acabou viralizando de certa forma. E foi o que começou o movimento A Casa Caiu, né?
Exatamente. Uhum. E assim, mas quem era o detentor dos áudios era o Rio Hunter, não era o Mário, tá? Uhum. O Mário ele tá fazendo uma ponte, porque o que acontece? Só abrindo um parênteses aqui, na minha visão, esse Mário, o que que ele achava, né? Ele achava que esses caras estavam usurpando o direito que ele teria também de ser um grande youtuber gamer. Você entende? Sabe aquele lance? Porque assim, Uhum. é uma questão comportamental básica isso daí. Uhum. É aquela velha história da conhecida inveja, né? Por exemplo, você não consegue ter ou ser aquilo que muitas pessoas são, né? Então você começa a acreditar que aquela pessoa de alguma forma está usurpando o seu lugar. Mas às vezes você não tem um lugar porque você não é, seja lá o que for, competente, não tem os meios, não tem os recursos, não tem a capacidade, nem todo mundo é capacitado para alguma coisa. Né? Então, era muito nítido isso nele. Né? Uhum. Além dele não querer se expor, ele ainda acreditava que ele também tinha o direito igual a todos os outros de ter a mesma relevância, a mesma exposição, acreditando que ele era um grande entendedor, né? Da questão de games, e etc, etc. Uhum. Né? Olha, eu sinceramente acho que ele tem o direito de ter um canal, todo mundo tem. Mas eu não acho que ele tinha competência para ser um cara, vamos dizer assim, é, de grande audiência, Uhum. tá? Enfim, não que O eu tenha, nem que conteúdo eu não. dele não era muito bom, Em basicamente. resumo, Uhum. não estou dizendo que eu também seja digno de ter grande audiência ou seja merecido, não é uma questão de comparação, mas era Uhum. o que eu via nele, tá? Uhum. Enfim, então, quem tinha os áudios era o tal do Rio, que tudo ficou ali colocado nessa conversa que eu tive com ele e tal, que rolou os áudios, acho que rolou o áudio, sim, se não me engano, nessa conversa, posso estar equivocado. E aí a coisa expandiu, né? Uhum. E ele dizia que tinha áudios comprometedores, não sei o que, então começou a história aí, tá? Começou a história. Aí todo mundo querendo saber, a gente falou, bom, vamos administrar esse negócio, porque até então eu acreditava que tinha sim acontecido uma grande sujeira por parte daquela galera da Panela Craft, né, que foi chamado de Panela Craft, que houve uma grande sacanagem em tirar o emprego do cara. Então, assim, eu estava ali para que isso fosse exposto de alguma forma, pensando, bom, realmente, se os caras tiraram o seu emprego, independente de sei lá, do jeito do cara, independente do que ele era. Ele Uhum. trabalhava lá, ele conseguiu um emprego lá, então, pô, mas tiraram o cara, sim, tá. Mas aí que tá, foi o meu primeiro grande erro. Que assim, eu deveria ter averiguado melhor as informações para entender por que que tiraram o emprego dele. Entendeu? Por que que aconteceu esse problema da retirada do emprego dele? Então eu meio que comprei a treta, mas por causa disso. Falei, pô, os caras tiraram o emprego do cara, velho, a troco do quê? A troco de realmente da fama, a troco de realmente, né, formar um esquema, formar um cartelzinho ali, uma Uhum. panela, né, e tudo mais. Então eu entrei na briga por conta disso, tá? Quando que você chegou a, se você chegou a saber que o Rio Hunter ele tinha vazado os dados dos caras, envolvido em caso de hack, assim, quando que você descobriu isso, assim? Foi quando você percebeu Olha, que tava numa furada? então, foi o que aconteceu. No meio do processo, logo no início, eu estava envolvido porque eu acreditava nisso que eu te falei. Bom, acho que tirou o Uhum. emprego do cara, uma sacanagem, vamos expor isso daí, deixar as claras com o tipo de pessoas que estão lidando, né? Porque puxaram o tapete do cara aí, não sei o quê, né? Aí a gente foi conversando, ele foi procurando os áudios que ele ia expor. E às vezes ele achava um áudio lá de alguns comentários, ele comentava, né? Falava alguma coisa, falava outra e tal. Mas ele nunca tinha apresentado nenhum áudio comprometedor. E a gente ia conversando sobre algumas coisas, né? Sobre o porquê que ele morava atualmente nos Estados Unidos. A gente trocava uma ideia, eu conversava com o Mário lá sobre algumas coisas. Ele falava, eu tô monitorando aqui, vendo se eu consigo pegar algumas coisas, se os caras ainda usam bots, aquela coisa toda. E assim, na época eu trabalhava, né? Eu tinha lá, eu estava trabalhando nessa época, eu estava trabalhando. Não, foi um período que eu estava trabalhando em casa e na sequência da casa caiu, eu tinha conseguido um novo emprego fixo. Então também comecei a trabalhar, mas assim, a gente conversava, ó, tem um negócio para expor aí. Aí esse Mário, uma vez ele fez uma live, né, respondendo perguntas, comentando algumas coisas das pessoas. Passei alguns detalhes, eu não lembro, tá? Faz tempo eu também me desliguei muito disso, mas eu lembro que ele fez uma live
E aí a galera ficou numa expectativa muito grande de apresentar os áudios comprometedores. Cara, só que o que que aconteceu? Ele não aparecia com os áudios, velho. Uhum. Foi aí que eu comecei a ficar bastante desconfiado. O Rio ele não aparecia com os áudios comprometedores, que era discussões onde eram revelados coisas e tal. Cara, se houve essa conversa, pode ser que tenha acontecido algumas conversas com algumas informações mais comprometedoras, algumas brigas mais, sei lá, mais hardcore ali, talvez, mas ele não aparecia com esses áudios. Até o tal do Mário ficou invocado. Bom, se ele não aparecer com esses áudios, porra, mano, e aí? E ele ficava meio puto porque daí ele não ia conseguir o que ele queria. O que ele queria era uma grande exposição na expectativa de tomar o lugar dos caras. Tá ligado? Só que era uma coisa que eu já tinha comentado. Falar, gente, o que acontece? Pode expor, pode, mas derrubar pessoas assim, isso não existe. Tá? Você não encontra, não tem meios para você derrubar pessoas assim. Por quê? Primeiro, o público dessa galera é massivamente criança, molecada. Eles não estão nem aí pro que a gente tá fazendo. Eles Aham. querem ver o carinha, eles querem ver o cara jogando o joguinho que eles gostam e dane-se o Sim, resto do mundo. exatamente, cara. Eu era moleque quando aconteceu essa treta, né? E, pô, eu nos meus, não sei, acho que 12 anos ou 10 anos, eu via lá o vídeo do Venom Extreme no Minecraft. E daí eu me lembro que apareceu lá assim do lado, a casa caiu, Monark, Venom Extreme. Daí eu cliquei lá, mas eu não entendi direito, né? Porque eu era uma criança. Daí eu só vi o cara xingando o youtuber que eu gostava, eu deixei dislike e saí, tá ligado? É o É, Aham, pra são você. criança, não vai fazer É, diferença, né? aham. Porque esses exposeds, assim, né? Eles. Você acaba com a reputação de uma pessoa. Mas, tipo, é difícil você meio que fazer uma dessas pessoas perder o emprego deles como influenciador se o público deles não se importa com aquilo, sabe? Uhum. Porque a criança não se importa se o rapaz ele usa bot e se importa, talvez eles nem entendam direito, assim, né? Você não vai conseguir neutralizar essa pessoa 100%. Uhum, Tá? Até porque isso dá até um outro assunto que envolve muito certas situações que o mundo vive hoje, questões comportamentais e tal, mas na época era simples, né? uhum, Eu falava assim, olha, gente, essa galera não vai ficar no zero, isso não existe, tá? Os mais velhos, algumas pessoas podem até entender e ver que aconteceu algum tipo de sacanagem, mas criança, tá cagando, eles vão continuar assistindo e vocês não vão derrubar esses caras. E assim, isso era um pouco desanimador pro Mário, porque ele tinha uma esperança que eles acreditavam que eles iam tomar lugar, ele acreditava que a tentativa era de tomar o lugar dos caras, uhum, entende? Então os áudios não apareciam, a coisa ficou meio travada, porque sem um áudio comprometedor, como é que você dá continuidade no caso? Aí começaram a expor algumas outras coisas, tá? Ah, porque falaram do Venom. Ah, porque o Venom conversava com o outro, fazia isso. Ah, que não sei o quê. Será que todos esses valores que eles recebem estão de acordo com a receita? Cara, começou a virar um enche-linguiça, tá ligado? uhum. Começou a virar um esquema de enche-linguiça. E aí eu fui, né, conversando mais com esses caras e fui, assim, eu gosto de ter os pés no chão, sabe? E mesmo estando envolvido com isso, eu comecei a perceber que tinha furo no barco, tá? Uhum. Comecei a perceber que tinha alguns furos no barco ali, as coisas não estavam aparecendo, os interesses eram estranhos, começaram a encher linguiça, né? E começaram a falar que os caras usavam bots. Olha, esse negócio dos bots é o seguinte, o Rio, tá? Eu lembro que o cara, ele usava programas de trapaça no antigo jogo já Combate Arms. Esse cara tinha um perfil. Ah, cara, mano, quase que eu botei isso no meu vídeo, porque se você bota analfabeto virtual no YouTube e bota lá a data de 2008 ou 2009, você tem Uhum. vídeos de pessoas acusando esse usuário, Rio Hunter e analfabeto virtual, de hack no Combat Arms. Só que É, eu não botei isso no vídeo porque eu não conseguia provar que esse Rio Hunter era o mesmo Rio Hunter, né? Poderia ser outro então, cara. posso dizer, todos os indícios, né? Eu não cheguei a perguntar isso para ele na Uhum, época, mas todos os indícios ali, realmente, por quê? Porque ele é um cara que manja, ele é um cara que sabe de muitos esquemas, ele trabalhava nessa área, mexia com isso, não sei até que ponto ele trabalhou em tantos uhum, lugares que ele falava mesmo, mas ele entendia da coisa.
E ele vivia e ele, eu lembro que ele ameaçava muito naquela época a treta entre os ateus e as pessoas religiosas, Uhum. né? Ele ameaçava muito desse esquema de invasão, essas coisas todas, sabe? Ele ameaçava demais. Sim. Então ele botava o medo, ele usava a massa. Tinha algumas pessoas que tinham receio dele. Eu nunca tive receio dele, tá ligado? No entanto que quando rolou uma treta lá, eu falei, ah, tá aí, mano, então invade aí minhas coisas aí, vamos ver. Eu falei pra ele num vídeo, né? Eu falei, invade aí, vamos ver, eu quero ver se invade minhas coisas aqui e tal. Mas passou. Então, aí o que acontece? Então ele tem um histórico. E o negócio de bots, tá ligado? Eu acredito que sim, existiu e muitas pessoas usaram. Tá? Eu acho que essa galera também acabou usando. Aí é uma opinião pessoal minha, tá? Por Uhum. questões de indício. O Rio eu tenho quase certeza que usou também esses recursos, lá no Combat Arms também, em Uhum. outras situações também. Eu tenho quase certeza que realmente foi ele que usou, pelas coisas que ele me contava, que ele tinha coragem de fazer. Entendeu? Uhum. Que aí ele comentou que ele tinha vazado uma vez os dados dessa galera. Que ele Uhum. tinha colocado. E inclusive para provar que foi ele que fez, ele me mandou uma tabela em Excel com o nome, endereço, telefone de todos esses YouTubers. Então, Caraca. eu cheguei a ver na época o nome e o endereço. Como é que chama aquele cara que era anônimo? Do Zé Graça. Caraca, o Lembra Zé do Zé Graça. Graça? Claro, o Zé Graça. Caraca, o Então, Zé ele, Graça, ele era. Cara, ninguém sabia, tipo, a identidade dele e nada assim. eu não sabia. Hoje em dia ele faz as É, coisas de cara aham. limpa, né? Mas Sim. naquela época ninguém imaginava. Eu também, assim, não sabia o rosto dele, não tinha foto. Uhum. Mas na planilha que ele me mandou, numa planilha de Excel, cara, eu vi lá, tinha o nome completo do cara, endereço do cara, um telefone do cara. Assim, pode ser que ele tenha trocado o número de telefone na época Aham. também já, porque houve o vazamento e tal, mas tinha todas as informações do cara. Ele chegou a mostrar, ele mandou pra mim e tal. Aí eu falei, porra, velho. Ou seja, ele conseguiu onde ele trabalhava. Pegou o material de onde ele trabalhava. Aham. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, não vou fazer nada com isso. Tá bom, você pegou os dados do cara e expôs. Eu achei, tá, e aí? O que que isso prova? Tá ligado? O que que isso Uhum. vai provar? Você tem os dados do cara, e daí uma pessoa que trabalha na Vivo, por exemplo, pode pegar lá o nome de 10 pessoas com o nome e endereço também e expor. Eu falei, tá, e aí? Isso Uhum. prova o quê, né? Tá, eu guardei. Hoje em dia eu nem tenho mais. Tantas vezes que eu formatei, troquei de HD, eu nem tenho mais Uhum. esse arquivo, mas eu cheguei a ver esse arquivo e o nome dessa galera toda. Aí eu falei, pô, mas se o cara é capaz de tudo esse tipo de coisa, tem que ver, mano. O cara é santo demais. Os caras tão falando que é isso, que eles são lindos, maravilhosos, que só puxaram o tapete, mas tem alguma coisa errada. É aquela velha conversa, né? Se toda a história que o cara conta pra você, ou ele é vítima, ou ele é herói, nunca ele tem nenhuma vírgula de culpa em algum lugar, alguma coisa está errada, né? Uhum. Então, aí eu comecei levemente, eu já falei, deixa eu sair fora, que eu vi que os caras eram meio estranhos, principalmente o Rio. O Rio era meio estranho. Começar a cortar o laço com esse cara, eu não quero isso. E Aham. comecei a dar uma olhada do outro lado da moeda. Comecei a verificar as coisas e com os pés no chão comecei a avaliar. Agora, pensa, vamos supor que você, né? Não, eu e você. Nós começamos aí num projeto, vamos supor que nós somos amigos ou fizemos amizades por questões de internet, e a gente começa a fazer parte de um projeto, né? De internet, para divulgação de mídia, o que é que seja, um trabalho específico, seja lá de jogos, Uhum. podcast, não sei. Bom, daí uma empresa nos contrata e fala assim, ó, você pode pegar pessoas para colocar aí nesse meio, para a gente aumentar isso aí, aumentar os ganhos de todos, dar oportunidade, etc. Cara, é muito óbvio que você vai pegar logo de cara pessoas que você confia, que você tem amizade. Por quê? Primeiro vem o lance já de que você confia, né? Querendo ou não, os caras tinham amizade que confiavam no outro, né? E os caras tinham relevância e tal, pegaram aquelas pessoas e colocaram ali. Eu sei que outras pessoas entraram para o Machinima também, mas eles priorizaram aquilo. Mano, isso é normal do ser humano, isso é normal numa empresa, isso é normal numa sala de aula. Façam grupos para fazer um trabalho. Mas você vai pegar os seus brothers, velho. Você não vai lá com aquele Uhum. cara que você nunca falou e vai botar no seu grupo. A não sei que o professor obrigue, sabe? Umas coisas Sim, assim. sim. Uhum. Então, comecei a ver, bom, tudo bem, os caras fariam isso mesmo, mas será que os caras fizeram isso? Daí eu comecei a ver informações de que esse Hill Hunter, ele era mal visto por essas pessoas por conta de outras atitudes dele no passado que não eram atitudes confiáveis. Ou seja, eles tinham motivos
para não querer trabalhar com ele. E por todas essas coisas que ele já fez, que ele falava que fazia, mano, na boa, eu também não ia querer trabalhar com ele. Entendeu? O cara que expõe os dados de uma pessoa, da forma que ele expôs, fica complicado, né? Então aí eu comecei a cortar o negócio. Só que o negócio estava borbulhando ainda. Ele tinha aquele lance uma vez que colocaram um vídeo, o tal do Rio colocou um vídeo na conta do Monark, como se ele estivesse fazendo uso de bots, que não sei o que, e tarará, papapá. E parece que houve ali uma manipulação de imagem, não sei. Cara, eu sei que é assim. Eu não duvido que esses caras tenham usado bot para poder alavancar as suas visualizações, porque antigamente Uhum. era fácil fazer isso. Porque a mecânica, o funcionamento do YouTube, ele era mais simples, os padrões, os sistemas de segurança não eram tão potentes, vamos dizer assim, e o negócio, além de tudo, na época dava muito dinheiro. Né? Então, eu não duvido, e falo que eu não duvido, não tem como provar, mas também não vou falar que tinha, mas eu não duvido, porque até por conta das pessoas envolvidas e o que eles fazem hoje em dia, assim, o histórico de vida dessas pessoas, algumas posturas adotadas, algumas coisas que falaram, coisas, né, que agiram, pessoas que se envolveram depois desse negócio da casa caiu, né, algumas coisas relacionadas aí até questões políticas e tal, você vê que eles apresentam alguma coisa que torna isso bastante, vamos dizer, desconfiável, Uhum. tá? Então eu não duvido que usaram isso, muitas pessoas acabaram usando, até que foram aprimorando, deixando difícil você aplicar isso, por isso que houve tantas mudanças no YouTube, por causa de Uhum. pilantragem, tá? Então eu não duvido, mas eu comecei a ver um pouco mais do outro lado e falei, não, peraí, essa galera não é tão santa assim. Aí eu falei, mano, eu me envolvi numa grande merda. O negócio acabou virando uma cúpula de fofoca, entende? Quando eu me dei por isso, eu falei, cara, tô enfiado aqui num esquema no meio de uma parada cheia de fofoca. Só que tava fervilhando o negócio. Mano, nessa época comecei a ser seguido pelo, como é que chama aquele RJ lá, aquele que era gordo, hoje é Gameplay magro? RJ? Gameplay RJ David começou a seguir Jones, meu aham. canal. Cara, o David Jones, isso. Cara, uma galera famosa começou a seguir meu canal pra acompanhar essa treta. Tá Caraca. ligado? Na época. Então, realmente, eu lembro que você olhava lá quem seguia. Uma vez eu até coloquei um print, eu acho que foi no meu antigo Twitter, né? Que hoje é X. Eu Uhum. até coloquei um print, ó, a galera que me segue aí e tal, por conta desse BO. Bicho, ficou esse esquema, tá ligado? O negócio fervilhando e eu com esse abacaxi na mão falei, mano, o que que eu vou fazer? Falei assim, bom, eu vou, na época, antes de eu arrumar o trampo fixo, eu prestava serviço para Record, tá? Antes de Uhum. embarcar mesmo num trampo fixo. Eu prestava serviço para a Record, era uma empresa terceirizada. Isso acontece Uhum. muito, as empresas contratam pessoas, uma equipe de filmagem, uma equipe que esteja disposta a levar matérias para a Record. Né? Então, quando você apresenta alguma coisa interessante, a Record compra e dá visibilidade. Então aí eu falei, bom, eu cheguei e falei pro Mário, olha, cara, eu vou apresentar isso aqui para a Record. Eu tenho conhecidos na Record, eu vou apresentar isso aqui para a Record. E ele que não queria se envolver, que queria ficar na cama dele, falou: ah, não, mas se for pra Record e ganhar notoriedade, eu vou querer aparecer. Aí ele queria É, aparecer, os tá 10 ligado? minutos de fama, né? Ele queria ter a fama dele. Eu falei: ó, bicho, eu vou levar, mas eu não dei nenhuma garantia. Eu falei: eu vou levar pra ver o que os caras acham, entendeu? Pra ver o que os caras acham disso daqui. Beleza, eu conversei com o pessoal que eu prestava, o pessoal que eu trabalhava lá, com a equipe que eu trabalhava. Aí conversamos com algumas pessoas que eram diretamente da Record na época, falaram, é um caso assim, 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 papapá, né? Mostrei algumas coisas e tal. Os caras deram uma olhada e depois eles me retornaram. Falaram, Fábio, na boa, isso aqui é complicado porque não é relevante, não envolve pessoas famosas, né? O suficiente. E não é uma coisa que não compensa. Ou seja, eu falar, não, para nós não compensa. Por quê, cara? Vamos supor, na época, esses youtubers, até hoje, muitos youtubers são bastante conhecidos, mas eles não são conhecidos de uma maneira amplamente nacional, como grandes celebridades ou grandes escândalos envolvendo, por exemplo, jogadores de futebol, atores globais, sabe assim, ou então algum caso de comoção nacional, né, e Uhum. tal. Então, assim, para a emissora isso é que importa, é que é a audiência em cima de coisas pesadas. Isso era uma coisa pífia. E falou assim, ó, na boa, isso aí é fofoca, isso aí não passa de fofoca. Falei, beleza. Então, assim, isso foi meio que
o gancho que eu arranjei, né? Que eu arranjei, não, que apareceu a oportunidade de eu pular fora desse barco. De eu sair desse meu. Falar, ó, seguinte, conversei com o pessoal da Record, e é isso pros caras é uma grande fofoca. Entendeu? E eles ficaram putinhos. Por quê? Porque eles achavam que eles estavam sambando em cima da carne seca. Eles acharam que eles estavam abalando as estruturas da sociedade com esse caso da Casa Caiu. Eles estavam dando uma viajada. Como eles nunca tiveram algum tipo de notoriedade, se sentiram os famosos, os caros, os paladinos da justiça do YouTube, tá Aham. ligado? Aí rolou esse negócio, ficaram meio putinhos assim e tal. Eu falei, não, não vai rolar, velho. Não vai rolar. E aí começamos a chegar num ponto que eu precisava sair, porque começaram a criar, né, factoides para poder manter viva essa casa caiu de um jeito como se eles fossem resolver um grande problema do YouTube, que era a panela craft. Entendeu? Aí a Começaram coisa a começou a inventar desandar. coisas? Começaram, por exemplo, o lance de forçar muitas barras de que Uhum. de fato os caras usavam bots, apresentar provas que não provavam nada, entendeu? Esse Mário chegou uma vez a pedir para mim a senha, o login e senha da minha conta do YouTube, para ele ficar monitorando os comentários, para tirar os comentários que somente era do interesse. Falei, não, cara, Aham. eu monitoro, eu dou uma olhada. Mas assim, Sim. na real, não dei olhada, não fiquei olhando, não. Eu deixei as pessoas comentarem à Naquele vontade. vídeo, você falou que ele pediu o seu login e senha pra excluir comentários que falavam mal dele, né? Sim, Mas, mal dele. E mas o também que já que eles excluía da casa falavam caiu. dele? Porque ele é um cara que, pelo visto, assim, trabalhava por trás das cortinas, assim, ele já tinha hate, assim, meio que essas denúncias contra ele? Sim, o que acontece? Ele controlava os comentários, né? Uhum. E provavelmente queria apagar também comentários que poderia queimar a imagem da casa caiu, né? Esse cara, esse tal Mário, ele tem um histórico duvidoso, tá? Existiu aí, né? Alegações, até que ponto tudo isso é verdade. Eu falei, eu não quero comprometer a vida dos caras também. Eu não tenho evidência, mas Uhum. muitas pessoas, né? Muitas pessoas falavam que ele tinha um histórico, né, de uma outra cidade que ele morava, que ficaram lá algumas ações, algumas questões judiciais que moveram contra ele. E ele tentava esconder isso de tudo quanto é jeito, Uhum. tá? Ele tinha, eu não sei exatamente o que, em outra cidade, e muitas ações, muitas não, desculpa, moveram ações contra ele, muitas pessoas falavam disso. Uhum. E era uma coisa que ele tinha um medo terrível, assim, de que as pessoas, sei lá, vissem, não sei. Então ele Entendi. tinha esse receio. Então eu acho que até por isso também que ele queria fazer esse trabalho em bastidores, entendeu? Então assim, começaram a criar pequenos factoides para tentar manter uma legitimidade. Só que, cara, o que acontece? Não tinha como isso se sustentar. Por quê? O tal do Rio, ele tinha feito as suas cagadas, sim, como por exemplo, expor os nomes dos caras. O que ele estava querendo fazer, os caras, era assim, ele tinha um lado dele e os caras lá da Panela Craft também tinha, né, a versão deles. E eles estavam tentando se proteger de um cara que já tinha um histórico comprometedor. Você entende? Então, assim, aí eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? Eu me, cara, eu me arrependi muito de ter entrado nessa porque eu acreditei lá no início que tinha acontecido uma injustiça. Entende? E aí eu falei, puta, eu fiz a grande cagada. Então, assim, eu tenho uma certa culpa nisso. Você entende? Porque eu fiz a grande cagada de me envolver nesse negócio, coisa que eu me arrependo muito. Teve uma vez, eu até peço desculpas, né? Uma vez eu até pedi, não tem problema em pedir, para as pessoas que eu acabei lesando de alguma forma por conta disso, que não tinha necessidade. Pessoas que, independente do que fizeram, eles não estavam cometendo crime nenhum. Eles estavam fazendo a vida deles com a oportunidade que eles encontraram. Se eles agiram de má fé em alguns pontos, no caso dos bots, bom, isso é um problema deles, depois eles, sei lá, que prestem conta, né? Mas eu, por esse envolvimento, né, essa cagada que eu fiz de participar desse negócio, eu já me desculpei, uma vez eu me desculpei em live, até peço desculpas de novo, porque assim, por mais que eu tenha desavença com alguns deles até hoje por outras questões, entendeu? Aquilo foi um erro, né? Aquela situação da casa caiu foi um erro, né? E aí, depois disso, acabou tendo aí do negócio da Record. Eu falei, mano, ó, eu tenho. Aí eu realmente já estava bem engrenado, já tinha.
conseguido, né, passar na experiência de onde eu estava começando a trabalhar e tal, eu falei, mano, não tem mais tempo para isso, né? Me cortei o vínculo com esses caras, larguei eles falando, literalmente larguei eles falando sozinho. Vocês se virem aí, eu não quero mais saber dessa porra não e tudo mais. E aí, passou um bom tempo, só que as pessoas enchiam muito meu saco por causa disso, né? Me cobravam muito e tal. Daí depois de um tempo eu fiz um vídeo no meu canal, né? Ó, ó, esse é o desfecho do assunto aqui. Não vou me tocar nesse assunto, acabou. Tá ligado? Fiz isso e realmente nunca mais eu toquei nesse assunto. Tá Uhum. ligado? Certo? Então, deixa eu aqui pra lista de perguntas. Vamos lá. Eu não sei o quanto sobre essa treta você vai se lembrar, porque eu não Uhum. sei se você tava diretamente ali nas chamadas e nas fofocas, né? Imagino que não, É, eu mas. participei de várias chamadas com eles. Aham, sim. Então, primeiramente, o movimento A Casa Caiu, ele já existia antes do seu podcast ou foi com o podcast que ele acabou sendo criado, assim? Ou ele já existia com o Rio Hunter? Não, ele foi criado a partir. O nome, inclusive, saiu de uma conversa. Que a gente falou assim: ah, eu não lembro quem falou, ah, a casa vai cair, não sei o que. Eles ideia, não, então o negócio vai chamar A Casa Caiu. Então, Uhum. assim, existia já preparativos para soltar isso. Eles estavam preparando isso. Mas, de fato, o negócio ele foi exposto, né? Ele partiu ali do meu canal. Entendeu? Aham. Dali em diante que a coisa foi pra frente. Ah, Entendeu? saquei. Então, é porque pra meio que ter essa análise histórica, digamos assim, é bom ter a Sim, linha do sim, sim. tempo, né? Então, Sim, sim. antes do podcast, não foi uma coisa espontânea. O Rio Hunter e o Mario eles já estavam meio que reunindo as informações, eles estavam planejando soltar a bomba. E Sim, esse podcast exatamente. foi o momento que soltou pela primeira vez, e daí começou os vídeos do Rio Hunter, essas coisas assim. E o movimento da casa caiu. A gente sabe que tinha o Rio Hunter, né? Que era o protagonista da história. Tinha o Mario, que ele agia por trás das cortinas. Inclusive, eu entrei em contato com ele. Ele escolheu não querer falar nada, né? Porque ele queria deixar de lado a treta. E eu acho certo também. Mas eu também acho importante falar isso porque eu não tô aqui pra meio que reviver treta de 10 mil anos atrás. É uma coisa puramente por interesse ou histórica, como quiser chamar. Uhum. Mas beleza, tem o Rio, o Mário e você. Tinha mais outras pessoas assim que faziam conteúdo ou participavam dessas chamadas? Não. Ah, algumas pessoas adotaram a Casa Caiu como Uhum, referência para fazer conteúdos, mas fizeram conteúdos pessoais. entendi. Tá? Não houve assim nenhuma outra pessoa que participou, né? Entendi. É, existem algumas pessoas que vieram perguntar, conversar, muitas pessoas xingaram, teve muito problema. Uma vez tinha um youtuber que sumiu, que uma vez acusaram ele de um crime pesado lá, até acabei comentando isso numa live, ele veio conversar comigo e falou, não, cara, não é bem assim, tá, explicou, apaguei o vídeo, pedi desculpa pra ele. Depois Aham, acabei até encontrando ele na BGS uma vez, eu tive a oportunidade de trocar umas palavras com ele. Cara, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Até acho que nem bom falar, porque atrelaram ele a aham, um bagulho babaca lá do caralho. Mas não houve nenhum outro participante, tá? uhum, Pessoas faziam conteúdos com piadas, porque acabou gerando algumas coisas, né? Algumas pessoas faziam algumas coisas lá e tal, mas não aham, houve, assim, nenhuma outra participação, tá? certo. Ali ficávamos só nós três Aham, conversando, e, né? "Ah, pode soltar isso aqui e tal. E sempre esperando o Rio soltar o tal áudio comprometedor que nunca apareceu, tá ligado? uhum. É porque os áudios que soltou na internet dele com a Casa Caiu, em relação à Casa Caiu, foi o áudio dele em chamada com o macaco, onde eles discutiam sobre os termos do CPM. E daí tinha a segunda chamada que já foi bem mais pra frente, em 2014 já. Foi do macaco e o Hugh Hunter se xingando em cal, tá ligado? Ele começou a soltar, ele tinha um canal que ele começou a soltar, né, uns áudios lá no canal dele e tal. Mas, cara, dos áudios que ele prometeu que ele ia soltar, Uhum. os tais super áudios comprometedores que aconteceu isso aqui, cara, eu Ah, nunca nunca, soltou. É. nunca ouvi, nunca nem vi esses áudios. Sim, sim. Deixa eu pegar aqui outra pergunta. Em relação ao um personagem que eu acabei não mencionando no meu vídeo, foi um rapaz chamado Pança.
Ele, pelo que eu entendi, ele era uma espécie de cara que andava com os caras da Machinima e também às vezes trocava ideia com os caras da Casa Caiu. Eu não consegui incluir ele no meu vídeo porque não tinha muita informação sobre ele, o qual foi o papel dele na treta. Você se lembra desse rapaz ou alguma coisa que ele fez? O Pança? Cara, não lembro desse cara e assim, eu não lembro de Uhum, ter tido tá, contato uhum, direto com ele. Talvez Mário ou o próprio Rio uhum. tenha tido algum contato com ele. Olha, era só conhecido como Pança? Tinha algum outro Pança, aham. nome? Pansa, Pança, aham. Era só Pança mesmo. É, inclusive, ele que acabou sendo contratado. Se eu não me engano, ele foi contratado pela Machinima depois que o Macaco foi demitido, mas acabou não levando a muita coisa. É, a propósito, falando do Hill Hunter, quando que você chegou a descobrir que ele foi preso pelo FBI? Me contaram. Eu não lembro se foi no Instagram ou se foi pelo próprio X, né, no caso do Twitter, eu não lembro, mas me Uhum, contaram, mandaram, ó, sabia que o fulano lá, o Rio Hunter foi preso, né, lá nos Estados Unidos, né, pelo fato de invadir o site, colocar coisa, porque eu lembro que ele tinha feito um processo de conversão, né, ele era ateu, ele passou a ser muçulmano. E é isso, eu fiquei sabendo e depois também eu fiquei sabendo que me contaram, depois me contaram. uhum, Quando? Eu não lembro, faz tempo já. Faz um bom tempo. Mas me mostraram isso. Tá aqui, uhum. demandaram lá um primo. Eu falei, caramba, mano, o cara foi preso, velho. Eu falei, porra, né? Aí sei lá o que aconteceu. Depois, cara, foi a Sim, última notícia que eu tive dele. Que sim, me sim. mandaram. Depois disso, eu nunca mais ouvi Uhum. nada sobre ele. A linha do tempo da história do Hill Hunter, que a gente sabe, foi. Ele excluiu os vídeos do canal. Daí 2018, que foi acho que alguns anos depois que ele excluiu os vídeos do canal, ele hackeou o site do FBI. Sim, teve um Ele hack do botou as site. iniciais dele lá, que a galera já conhecia, analfabeto virtual. Daí só pesquisaram analfabeto virtual no Google, acharam Billy Anderson. E daí prenderam ele. E daí a gente sabe que ele, em algum momento, ele. Ou a gente não sabe quanto tempo ele ficou na cadeia, ou se ele tá até hoje. Provavelmente não, eu imagino. Porque em um vídeo que um rapaz fez sobre a casa caiu, o canal Império ele fez um vídeo barra documentário sobre a casa caiu uns anos atrás. E nesse vídeo, o Rio Hunter ele deixou um comentário. Então pode ser que por causa disso já tenha sido solto, né? Mas mesmo assim ele continua desaparecido da internet, né? E essa é até onde a gente sabe essa última notícia que a gente teve dele. Às vezes o cara sossegou também, né? Vai É, saber, é difícil saber. Parou com isso, às vezes aprendeu a lição, não fazer é. de novo. Não sei, realmente não sei mais a história dele. Isso Uhum. é realmente a verdade. Não sei Inclusive, o Rio paradeiro do Anderson, cara. se estiver assistindo esse vídeo aí, pode mandar o contato aí, vamos fazer entrevista também. Mas, enfim. É, se quiser. Porque eu Não, falei, claro. cara, eu tô conversando contigo numa boa, eu não tô desejando mal dele, nem de Mário, nem Claro, de nenhuma claro. outra pessoa aí. Aham. Só tô esclarecendo alguns pontos, algumas dúvidas que ficaram aí. A Uhum. impressão que eu tive de algumas pessoas, essa minha impressão não quer dizer que eu queira condenar alguém também. Eu, como eu Uhum. já falei, já faz muito tempo, né? Já aconteceu mesmo. Eu me arrependo de ter participado por N Uhum. motivos, Não, exatamente. Eu né? não vejo motivo pra ter briga ou ter qualquer tipo de antagonismo contra qualquer pessoa por uma coisa que aconteceu há 13 anos atrás, eu acredito. É, faz um bom É, tempo. então já chegou a ser uma. Já chegou a ser história isso daí já. Mas outro rapaz que eu pesquisei sobre, mas eu não consegui achar evidência o suficiente pra poder botar no vídeo, foi o caso de um cara chamado Rayar TTTT. Ele foi um cara que o Rio Anderson falou sobre nos vídeos dele, falando que ele iniciou uma iniciativa para promover canais pequenos no YouTube e a Panela Craft teria sabotado esse movimento para manter a hegemonia deles. Esse é o que falaram na época, né? Agora, Uhum. eu não achei nenhuma evidência, nenhuma coisa assim que comprovou que isso foi dito ou que isso que aconteceu, né? Você Eu se, lembro disso. você Eu lembra? lembro, então, eu lembro que houve essa alegação, Hum. entendeu? Que boicotaram Ayar? era garoto na época, esse Uhum. era garoto, que realmente houve esse boicote, assim, eu lembro do comentário, eu lembro que isso foi levantado, Uhum. tá? Mas eu não tenho como provar se isso é verídico. Eu Sim, não sim. sei se de fato agiram assim. Aí eu falei, ah, Fábio, mas você duvida? Olha,
É possível, até é, mas eu não tive assim, não colocaram ele, ninguém, Aham. né, ninguém, ou uma outra pessoa, ou o próprio Rio, colocou isso de maneira evidente. Ó, tá vendo aqui nessa época aconteceu isso? Ou mostrou, não um documento assinado, mas assim, uma prova, uma evidência, Uhum. né, concreta de um boicote. Olha, isso aqui estava assim, 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 né, em números ou projeções. Não, eu não vi nada sobre isso. Sim, Né? sim. Existiu esse comentário. Agora, comprovadamente, né, comprovadamente isso não foi comprovado nada, que realmente boicotaram o moleque a esse ponto, Uhum. tá? Você se lembra assim mais ou menos como é que foi a história dessa treta, as alegações, exatamente o que que foi as alegações, como que aconteceu esse boicote? É uma É coisa que bem nesse, realmente eu... bem nesse direcionamento que você disse. O que acontece? Era uma maneira de provar, o esquema era provar, custe o que custar, que essa galera que era o alvo principal da panela, da panela Craft, era provar que eles eram os maiores canalhas que já passaram pelo YouTube. Ou Uhum. seja, era um objetivo nesse sentido. Era um objetivo mal, maligno, entendeu? Era essa a ideia. Era neutralizar, né? Era promover um assassinato de reputação contra os caras. Tá? Esse acabou caindo, chegando nisso, tá? O lance da casa caiu, né? Já não era mais aquela ideia de que vender inicialmente, que os caras passaram a perna no cara tirando o emprego dele, não. Já era uma intenção desse tipo. Então, assim, tudo acabava se tornando válido, mesmo não sendo real, mas se parecesse algo que pudesse evidenciar que os caras eram grandes malvadões, estava válido. Então, assim, esse eu não cheguei, eu não conheço, não cheguei a conversar com esse Israel, não sei, tal, Uhum. nunca troquei ideia com ele. Mas houve um comentário que ele tentou criar, né, um grupo de pessoas, etc., para poder fazer parte do machismo, tal, só que daí para não quebrar o controle hegemônico da panela Craft, que eles mandavam em tudo, eles boicotaram o moleque para não deixar ele crescer. Uhum. Então, assim, esse era o ponto da conversa. Foi dito nesse sentido mesmo, né? Olha, queriam, esse moleque tá vendo? Como eles são filhos da puta, não deixou o moleque crescer, papapá, não sei o que, aquele Uhum. jeito, sempre aquele sotaque, né, carregado, né? Falando assim, eu isso aqui não tinha evidência. Ficou a palavra dele contra, contra o que tinha para se ver na internet, no Uhum. YouTube. Entendeu? Então, Sim. Eu nem sei se eles não. conseguiram, nem sei se esse Hayar chegou a ter contato com o Hugh Anderson, ou acabou participando de algum podcast, alguma coisa assim. Porque pelo que eu vi, Não, ele acho não que. participou da treta, eles só começaram a falar dele, né? Então, Sim, não sim, eu não chegou a lembro de passar de nenhuma participação alegações. dele. Uhum. O que me parece que uma vez eu vi um cara falando sobre ele, que esse Rayá aí, ele sim, ele teve um certo sucesso, ele começou a fazer, mas ele, eu não sei, parece que eu não sei o que aconteceu com o canal dele teve alguns problemas, me parece, não sei por quê, se foi conteúdo indevido, foi por quebra das políticas, né, e tal. Me parece que ele tomou os 3 strikes e perdeu o canal, faz um tempo e tal. E ele que decidiu ficar mais sossegado e depois ele fez um outro canal e parece que tá de boa, tá? Eu vi um cara falando, fazendo os comentários sobre ele, que na verdade ele que meio que, sabe, não sei se o cara empapuçou, não queria de fato viver mais do YouTube, sumiu por conta disso, depois apareceu com um canal lá e parece que não fez um grande esforço para esse canal ter uma boa projeção, entendeu? Aham, O que eu sei. Depois pode até dar uma procurada mais sobre isso. beleza. Então, a questão das denúncias que a gente sabe aqui, isso aqui é mais pra checar algumas coisas que foram ditas no vídeo. A principal denúncia do movimento A Casa Caiu foi que os youtubers da Machinima estavam formando uma panela fechada. Eles tinham sabotado o Rio Hunter por não ser parte da panela e eles usavam bots. Essas eram as 3 principais denúncias contra eles. Havia mais alguma denúncia contra a Panela Craft ou contra a Machinima que o movimento A Casa Caiu acabou falando sobre? Ou eram só esses 3 mesmo? Olha, o que eu batia junto com os caras, o que eu achava válido, eram mais seriam esses os pontos. O uso de bot, que é
de fato uma palhaçada, era uma maneira de você realmente impedir o crescimento de outras pessoas. Essa panela que eles formaram para também impedir o avanço de outras pessoas, né? O que eu mais debatia, batia, quer dizer, era nesses pontos, tá? Mas acaba aparecendo um problema que acaba aparecendo inúmeras fofocas, entendeu? Aham, Aí você começa, tá vendo? Aquele cara ele era assim, ele fazia isso. Ah, sabe, de repente até o fato do cara de repente jogar um papel de bala no chão já virava um crime, entendeu? Então apareceu aham, muitas fofocas. Mas assim, os pontos que eu batia eram esses, aham, tá? entendi. Eram esses. E assim, deixa eu ver se tinha mais alguma outra coisa. Eu me lembro que você comentou em algum dos seus vídeos que um dos problemas que você tinha com os canais de Minecraft eram que eles faziam um conteúdo que era impróprio para crianças ou para o Ah, público sim, infantil. tinha. O que acontece? Houve uma época que tinha algumas pessoas que eles usaram Minecraft para ter uma progressão, para crescer no YouTube, por Uhum, causa das crianças. Só que o que eu achava foda é que essas pessoas tratavam de assuntos que não era para criança, tá? Como questões de sexualidade, por exemplo, né? Tinha um canal que falava sobre, uhum, né? Falava em relacionamento, em questão de sexualidade, um linguajar que, pô, um canal para criança, né, para criançada assistir, era um pouco complicado você usar aham. certos termos. Eu falar, pô, é para criança, pô, eu acho que é foda, não deveria. Até então, no entanto, que hoje você tem lá no YouTube você sabe, né, que tem lá que você tem que colocar conteúdo que não é para criança, você tem que Sim, marcar sim. a caixa, tem tudo isso, Uhum, né? Por quê? É uma maneira de garantir e evitar problemas. Mas eu falei, isso aí eu batia nisso, mas isso já era um caso, não era bem ligado com a própria panela craft, entendeu? Com esse uhum, caso da Casa Caiu. Eu já falava sobre isso fora também, em outras ocasiões, né? Então tinha sim canais que progrediram com Minecraft e que usavam termos e falavam sobre assuntos que eu acho que é totalmente descabido para criança. Porque, pô, um pré-adolescente já entende um pouco mais, mas eu lembro, cara, que tinham videozinhos na internet de criança que aparentavam ter 6 anos e que cantavam as musiquinhas desses canais. Então tinha muita uhum. criançada que assistia mesmo. Sabe aquela criança que a mãe deixava assistindo TV lá pra poder fazer as coisas, aquela coisa? Mano, essa criançada assistia Minecraft, eles queriam jogar Minecraft, eles queriam fazer a casinha igual eles viam os caras fazendo a casinha do Minecraft lá na televisão. Os caras eram a inspiração deles e tudo mais. Porra, e você pega um cara que tá ensinando a fazer uma casinha, sei lá, um exemplo, tá? Ensinando a fazer uma casinha, de repente o cara fica metendo um certo palavreado, então eu falava contra isso, já, mesmo fora da casa caiu, tá? Sim, sim. É que muitos deles não eram necessariamente profissionais, né? Eles eram só uns caras que fazia vídeo, via que tava dando view e não dava na cabeça que era um público infantil, né? Acabava usando Sim, palavreado. às vezes até a ignorância do cara, Aham. né? Às vezes até uma ignorância do cara. Eu Sim, falava sim. sobre isso. Com alguns que alguns eu notava que já era um pouco mais característico de Sim, uma sim. pessoa um pouco mais safada mesmo. No entanto que alguns progrediram depois de uma maneira, viraram baladeiros e tinha na época uma esposa e noivo, depois estavam solteirão na vida gandaia, depois se envolveram com política. Nossa, então você vê que já tinha uma vida desregrada. Então já era do feitio do cara agir daquela forma durante a sua vida. E, Sim, pô, e sim. meteu o Minecraft lá só porque dava dinheiro. Eu falava, mano, pô, isso é complicado, né, mano? Porque você tá entrando num mundo que é pra criança, né? Então Uhum. tinha casos e casos, mas muitas vezes eram na ignorância mesmo, né? Todo Sim. mundo comete esses erros, é um fato. Aham. Deixa eu ver aqui algumas. Aqui, outra pergunta. Você chegavam a te chamar pra lives, pra fazer lives sobre o caso da casa caiu? Eu já recebi várias pessoas que queriam conversar comigo, né? Apesar de eu recusar todos. Aham. Eu acho que deixa eu ver se o que que eu participei. Não, não cheguei a participar, cara. Depois de um tempo da casa caiu, eu participei de lives e coisas, mas já era relacionado a outros assuntos. Sim, sim, Mas se sim. algumas pessoas queriam conversar comigo na época, Sim, eu sim. neguei, eu É neguei. porque uma das coisas que você comenta no seu vídeo lá, falando a casa caiu, morreu, reclamando que os caras queriam te chamar pra live falida com 7 pessoas assistindo, sabe? Então, Ah, sim, não, é porque depois eles tentaram reviver isso daí. aham, Entendeu? Eles tentaram reviver algumas coisas e eu falei, não, mano.
E a live caída que eu me refiro, se eu não me engano, é a própria live que esses caras mesmo, Rio, né, mas tentaram reviver o negócio para ver se eles conseguiam ter uma certa notoriedade de novo. Hum, Entendeu? Que eles começaram a fazer isso em 2014, né? sim, sim. Porque ela foi 2013, 2014, eles começaram a fazer isso e começaram com um negócio de Casa Caiu 2. Nossa! Aí eles viraram meus inimigos mesmo, porque um dia o que aconteceu? Eu tava no Twitter e eu vi um post, né, de um desses caras, agora eu não lembro quem era, mas de um desses YouTubers conhecidos, tá? Eu não lembro se era do Monarca, eu não lembro de quem era, que tinha um post que eles estavam ridicularizando os dois, Uhum. né? Eles estavam ridicularizando esses caras que tentaram reviver a Casa Caiu aí. Mano, eu fui lá e dei um like nesse negócio. Aí os E likes eram alguém públicos viu. na época, né? E alguém viu, um dos dois viram. Aí fizeram uma live descendo porrada em mim, tá ligado? Fizeram uma live descendo o cacete em mim. Ah, filha da puta, traidor, covarde, saiu, não aguentou a bronca, não sei o Porque quê. tu deu like em um post, E basicamente. um post que falava contra eles, porque tava ridículo, velho. Teve uma Uhum. live, inclusive, que o Macaco entrou, né, pra falar com o Rio, e tava o Mário de Fundos falar o que Ah, essa falou. é a lendária. Essa foi uma das únicas que tá gravada e não foi perdida pelo tempo, tá ligado? Então, Uhum. ele ficou lá. Quieto, ele falou que ia ficar quieto, que não ia falar nada, né, o tal do Mario, aí ele começou a bater boca com o macaco. Cara, o macaco entrou lá, zoou os caras pra caralho. O macaco falou, você quer que eu dê um like no vídeo de vocês? Mano, o macaco zoou os caras pra caralho, velho. Eu mijava de rir do que o cara do que o macaco tava falando pros caras, e os caras ainda acharam que tava abafando, que humilharam o macaco. Os caras perderam o senso, velho. Lamento, assim, eu não quero briga, mas eles perderam a noção. Aquilo já não tinha mais efeito nenhum, entendeu? Não tinha mais efeito nenhum, eles tinham que ter parado. E só que como eles começaram a me ofender muito, eu fiz, né, uma resposta. Eu fiz até um vídeo uma vez imitando eu não sei se esse vídeo, acho que esse vídeo saiu do meu, acho que eu apaguei esse vídeo também, imitando o Rio, coloquei uma máscara lá, imitando ele, né? Caraca. Porque eu falei, mano, para com, ó, gente, para com isso, mano. Na época eu falava, ó, vocês são pessoas com mais de 40 anos, ou seja, Uhum. eles são bem mais velhos Esse vídeo tu até do que eu, excluiu né? ou tá privado ainda? A única live que está privada é a primeira. Aham. A primeira live. Ela Sim. existe ainda. Eu só bloqueei ela no meu canal. Sim, Porque eu não queria ela treta. conseguiu ser resgatada, inclusive. Mas se tu quiser deixar público ou não listado, é bom também, porque arquiva os comentários também, né? E as views da época. Sim, ela tá só. Não, resgataram quando essa live foi Uhum. feita, esse bate-papo foi feito, Uhum. na sequência, eu tenho certeza que muitas pessoas baixaram e gravaram. Isso eu sei que esse arquivo tem, né? Uhum. Tudo bem. Aconteceu mesmo, não tem por que negar. Aconteceu daquela forma ali. Claro, claro. E essa live está no meu canal até hoje, só que ela está privada. Uhum. Entendeu? Ela está privada, está lá, só não está ali para o público. Sim, Agora, sim. outros comentários, outras tretas que aconteceram, outros comentários, eu realmente removi do meu canal e falei, não quero saber disso. Entendeu? Entendi, Então, entendi. assim, não quero treta com esses caras. Não, claro, também Mais, não tem entendeu? o que tretar, né? Mas assim, mas é verdade, eles começaram com isso, o negócio era morto. E na Uhum. época eu até falei, ó, gente, pelo amor de Deus, vocês são pessoas mais velhas, vocês já têm mais de 40 anos naquela época, né? Eles Sim, são sim. bem mais velhos do que eu. Falei, bom, para com isso, velho. Acabou, vocês têm mais de 40 anos, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. Isso Aham. não dá mais frutos, na verdade nunca deu. Foi só uma briga apenas por ego, uma questão que não valeu nada, tá ligado? As pessoas que estavam sendo acusadas, elas também tinham seus motivos e realmente não querer trabalhar com um cara que tinha um passado suspeito é o direito de qualquer pessoa. Ninguém é obrigado a trabalhar com pessoa que expõe dados dos outros ou pessoa que tinha um histórico de que invadia, de que fazia, de que acontecia. É verdade, era verdade sobre o tal do Rio. Eles não queriam, né? Direito deles. O que eu posso fazer? Aham. Eu falo desse negócio de privado ou deletado porque se algo é privado, você consegue só deixar não listado pra preservar aquilo, né? Botar um Uhum. link e daí consegue preservar aquela live. E no caso, eu acho É, que ela essa tá, ela primeira live tá, da ela casa tá. caiu, se tu deixar não listado ou público, o que você quiser,
Daí já seria uma coisa muito boa pra preservar, né? Porque o vídeo em si foi baixado, né? Essa parte não foi perdida, mas ter a URL, assim, a descrição, até os comentários, se tiver ainda, né? Porque eu não sei como é que funciona os comentários de um vídeo, se ele é É, não, privado, né? Mas não mesmo assim, sei, ficou é bom privado. deixar não listado, né? Ou público. Mas, deixa eu ver aqui, daí a última pergunta, sobre o vídeo da Casa Caiu, que eu fiz, teve alguma coisa que você acha que faltou no vídeo, ou que alguma coisa que ficou errado pra você poder corrigir? Ou dar um contexto Não, adicional? cara, eu achei o vídeo muito bom. Conforme eu até Ah, eu obrigado, mano. comentei lá, eu achei muito bom, cara, porque o que acontece? A linha que você trabalhou, o seu trabalho ficou muito bom. Não é questão de puxar saco, mas ficou mesmo. Ah, Eu obrigado. raramente comento em vídeos. É verdade, não é, eu sou mais na minha, eu sou mais fechado. Então é muito difícil eu comentar no vídeo, falar alguma coisa, né, e tal. Até mesmo em comentários hoje em dia, em posts em outras redes, difícil eu comentar. Mas eu comentei porque eu achei muito bom, porque você fez uma linha do tempo que, cara, foi aquilo, entendeu? Uhum, Assim, faltou alguns detalhes que a gente está conversando aqui, dúvidas que você tem, estou tentando esclarecer da melhor maneira possível. uhum, Mas assim, foi aquilo mesmo. O Rio apareceu, ele alegou aquelas coisas. Depois tentaram voltar com a live, com a ideia da casa caiu. Depois houve o desfecho, você colocou os meus vídeos falando, né, o ponto do vídeo, que eu falei assim, nunca mais vou tocar nesse assunto, por exemplo, o assunto morreu e daí eu não falei mais mesmo, né? Foi um começo, meio e fim, o desfecho. Eu achei que ficou muito bom, cara. A linha do tempo que você colocou lá ficou sensacional. Eu só me dispus a colocar alguns detalhes, porque como eu participei diretamente, foi lá, sei uhum. lá, às vezes ficou alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Ah, Então sim, é bom, sim. deixa tudo claro, não tá aí, aconteceu mesmo, eu não vou negar, ah, mentira, não, aconteceu, velho. Eu Uhum, fiz a cagada de entrar nesse negócio, eu me arrependo. Hoje jamais entraria aham, numa briga desse tipo, num negócio desse tipo. Hoje em dia jamais, entendeu? uhum. Mas na época eu acabei entrando. E tudo bem, todo mundo dá suas cabeçadas, né? Eu acho que é uma coisa assim que nem tem o que se envergonhar necessariamente. Tipo, é claro, eu sei que não tem nada de errado em você se arrepender de uma decisão, né? É assim que a gente cresce, mas eu acho que assim, até tipo, por exemplo, o Hill Hunter, eu acho que até as pessoas assim que vê o Hill Hunter como o vilão, digamos assim, porque uma coisa que eu reparei desse vídeo, eu vejo praticamente todos os comentários dos meus vídeos, né? E daí eu vejo assim que muita gente ficou dividida assim, tipo, o Hill Hunter é o herói, o Hill Hunter é o vilão, assim, sabe? É uma das coisas que eu acho muito legal dessa história, assim, que dividiu a opinião do público, né? Mas eu acho assim que até quem acha assim que você é o vilão, ou que o Hill Hunter é o vilão, não olha assim de uma forma que é. Como é que eu posso dizer? Talvez de julgar, porque é uma coisa que aconteceu há tanto tempo e chega a ser uma coisa nostálgica até, sabe? Uma coisa que a gente olha com um certo amor, talvez, não sei se é uma palavra precisa pra descrever isso, mas é uma coisa assim que foi histórica da época, assim, é uma coisa que traz memória, sabe? Então não Na vejo. época teve os seus pontos engraçados, teve os Ah, seus sim, pontos cara. tensos, né? Aham. Então foi um pequeno marcozinho ali Sim, lá no exatamente. YouTube, na E internet. essa foi a primeira grande treta do YouTube brasileiro, sabe? Então, Uhum. foi aí que surgiu o primeiro expose do YouTube brasileiro, a primeira treta do YouTube brasileiro foi a Casa Caiu. Então é uma coisa muito importante pra essa história, né? Eu Então, lembro que o que acontece na época, a comunidade gamer era muito grande e uhum, era uma coisa que todo mundo via como comunidade gamer, tá ligado? Eu lembro que vários outros YouTubers que eram grandes na época, tá ligado? Não participaram, mas deixaram alguns comentários, principalmente no Twitter. Alguns vlogueiros da época, né? Colocaram assim, treta gamer no YouTube. Eu lembro que tinha comentários assim de uns caras. Não envolveram, mas eu tenho certeza que a maioria viu a situação. Todos quase viram. Porque queriam saber o que ia desenrolar daquilo, né? Então eu vi alguns comentários assim. Então foi uma treta no YouTube que foi uma treta complicada, né? Foi uma treta uhum, complicada, né? E ficou aí para a história, né? De uma certa sim, forma. sim. Olha, Thomas, para ser sincero, eu acho que nessa briga da casa caiu, eu acho que todo mundo ali, né? Eu me incluo nisso, tá? Uhum. Teve uma parcela de culpa, cara. Eu Eu acho que concordo com sim, essa visão. Aham. eu acho que sim, eu acho que assim, o pessoal lá da Panela Craft, eles tinham os motivos deles, eles deram os vacilos deles, tá? O Rio Hunter também deu os vacilos dele, porque por conta não quero trabalhar com o cara, porque eu não quero e tal, tudo Uhum. mais.
O tal do Mário também deu os vacilos dele, já tinha, né, um certo histórico e tal, deu Uhum. esse vacilo dele de achar, de acreditar e usar de uma, sei lá, chamem do que vocês quiserem para achar que ia Uhum. conseguir alguma coisa com isso. Eu que acabei tomando um posicionamento e bati nas teclas junto com os caras, tá ligado? Uhum. Errei, depois até acabei participando dessa fofoca, que o negócio virou fofoca, tá ligado? Aham. Então eu tenho culpa. Então, assim, eu acho que todos nós ali, nesse expose, tem uma parcela de culpa que acabou numa grande confusão e depois o negócio acabou realmente dando em nada, porque era fatalmente não ia dar em nada. Entendeu? Uhum. Como nós falamos no início, as pessoas não iam ser neutralizadas, né? Uhum. Sim. E é isso. Mas o que deu foi entretenimento, cara, porque é uma, é Foi, uma, foi. é uma treta, assim, cara, que quando você olha, assim, por uma perspectiva de narrativa, a história, assim, né, do que aconteceu, pô, você tem os plot twists, você tem o protagonista, o antagonista, você tem meio que a moralidade cinza de cada personagem ali, sabe? Então é uma coisa que, cara, foi uma das tretas mais interessantes de acompanhar no YouTube, né? E também uma das mais difíceis de acompanhar porque tinha tanta coisa assim meio que digamos descentralizada assim, né? Você tinha que ser um nerd muito fudido pra pesquisar sobre isso e eu sou um nerd fudido, então eu fiz o vídeo pra deixar acessível, né, ao público maior, né? Então eu acho bom que chega a esse ponto assim de mais de 12 anos depois, a gente pode olhar pra isso de um ponto de vista mais amigável, assim, mais histórico, mais assim, só de relembrar aquilo, né, pelo que foi. Então, eu tô sem pergunta aqui. Eu queria agradecer Tá você por bom? participar aqui da entrevista. Não tem ideia do Legal. quão legal é, assim, falar contigo aqui sobre esse assunto, né? Eu Mas, agradeço aí, eu agradeço o vídeo que você fez, eu agradeço, foi muito bom, trouxe aí muitas coisas, né? Eu agradeço por poder esclarecer aí, né, participar aqui e esclarecer algumas dúvidas que ficaram. uhum, Né? Agradeço aí a todos que vão assistir aí depois, né? E é isso, espero ter contribuído aqui da melhor maneira possível. E fica aí para a história no futuro, se quem quiser saber da grande treta que teve no YouTube, né? Sabe, daqui a alguns anos alguém veja isso daqui e fala, houve uma grande treta, aí, ó. né? E tá aí Aham. os detalhes para quem tiver alguma dúvida. Sim, sim. Então, ó, canal do Fábio Click Time vai estar na descrição aí. Também vai estar na Beleza. descrição o Drive que eu falei, que é um acervo enorme de vários conteúdos sobre a Casa Caiu, para quem quiser ver. E também, enfim, muito obrigado por estarem assistindo aqui até agora. E, Fábio, você tem alguma última comentário? Olha, cara, eu gostaria de deixar assim, sobre o caso da Casa Caiu, né? Queria, assim, colocar para as pessoas o seguinte: toda vez, problemas nós vamos ter, tretas com pessoas e tudo mais, mas procure, assim, saber bem, né, do que se trata, o que está acontecendo, antes de você se envolver numa treta, ou em algum problema de maneira injusta, né? Tenta, assim, busque realmente o que de fato está acontecendo. Tente perceber se realmente é necessário você se envolver nisso, se vale a pena, se isso vai dar bons frutos, né? Se isso vai para um caminho positivo. Tá? Nunca entre de cabeça, né, em determinada treta ou em determinada discussão sem ter uma noção bem ampla do assunto, né? Porque com isso você vai, às vezes, muitas vezes, se poupar de problemas desnecessários. Nós já temos nossos problemas sozinhos. Então, buscar mais, eu acho que não precisa. Então, assim, só participe de algo se for realmente necessário e se você tiver aí uma boa visão, né, do que de fato está acontecendo. Fora isso, você acaba entrando apenas num mundo de fofoca, acaba tendo um desgaste mental, vai saber o que mais, até brigas desnecessárias, né? Então procure bem, né, entender assim o que está acontecendo antes de você se envolver em alguma coisa, tá? Pegando o gancho da Casa Caiu, eu acho Aham. que fica aí um bom conselho para a galera para não desperdiçar o tempo, né, também com Sim, esse sim, tipo de sim. coisa. Não, conselho muito bom, ainda mais se você é criador de conteúdo, que qualquer coisa que você fala acaba virando motivo pra um turbilhão, né? Mas Sim, hoje enfim, em dia sim, sim. Enfim, muito complicado. obrigado por Eu que comparecer, Fábio. agradeço. Muito Eu que obrigado também pra agradeço galera aí. assistindo aí de casa Agradeço a e todos também. muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.